Olá, eu sou Johan Reis, esta é a Reis TV e aqui eu continuo falando sobre como eu comecei no ocultismo. Eu terminei a parte 1 dizendo que eu encerrei o meu ciclo Rosa Cruz, como Rosa Cruz da Amorque, e ouvi falar pela primeira vez em Aleister Crowley. A primeira referência que eu tive do Crowley não foi das melhores, mas foi intrigante. Foi num livro do Colin Wilson. Eu estou falando de memória, porque meus livros, parte estão aqui no Uruguai, parte ainda estão no Brasil. De onde eu me mudei vai fazer 8 anos para cá. E, bem, eu sei que, não sei se no primeiro ou no segundo volume, de a história do ocultismo, um livro em 2 edições da Martins Fontes Editora, se não me engano, que do Colin Wilson, que para quem não sabe, é um autor dentro do ramo de esoterismo, ocultismo, de grande sucesso, né, na época dele, e tem uma bibliografia muito extensa, enfim. Mas ele apresentava o Crowley numa nota de rodapé, numa espécie de enciclopédia do ocultismo, de alguma coisa assim, um livro dele, descrevendo que Crowley era um mago negro, satanista, diabólico, um homem perverso, e que morreu na miséria e devastado pelas drogas, pelo vício em heroína, aos 70 e poucos anos de idade. E eu ri, a primeira vez que eu li aquilo, eu ri, eu achei engraçado. Eu falei assim, eu pensei, porra, quem é que morre de overdose, de desgastado, não de overdose, mas consumido pelo vício em heroína aos 74 anos, 73, na era, né, vitoriana, pós-vitoriana? Como assim? Bom, ele morreu em 1900 na década de 40, né? Eu não sei de cor, eu sou péssimo para datas. Mas a primeira coisa que me ocorreu, eu não sabia nada de Crowley, nada. Nem mesmo a música do Ozzy. Eu gosto muito do Ozzy Osbourne, mas essa música particularmente nunca foi das minhas favoritas, não. Do repertório dele. E não tinha nenhuma referência de quem era Aleister Crowley. Eu achava inclusive que era Crowley que se pronunciava, mas não, enfim. Crowley também. Crowley não está errado. Eu não vou aqui agora dizer, né, que em termos de pronúncia do nome, o Bowie, quando ele canta em Quicksand, né, Crowley's Uniform. Quem sou eu aqui para dizer agora que o Bowie está pronunciando errado? Claro que não. Mas o Crowley, ele tinha uma... Chamar ele de Aleister Crowley é uma espécie de deferência, digamos assim. É um beneplácito, assim, é uma consideração que se demonstra, porque ele preferia que se pronunciasse o nome dele assim, simplesmente. Mas não está errado falar Crowley de jeito nenhum. De toda maneira, eu achei muito engraçado e não crível. Assim, achei que estava mal contada essa história. Eu pensei, não, ninguém morre, ninguém para ser viciado em heroína, né, assim, e morrer aos 74 anos, tipo, o que houve? Ele experimentou heroína com 70 anos e ficou viciado 4 anos e morreu, e overdosou. Eu comecei a pensar, tipo, aí despertou minha curiosidade. Quer dizer, se o Colin Wilson queria fazer uma má propaganda do Crowley, pelo contrário, ele fez uma coisa que despertou muito interesse de gente como eu, pelo menos. E, enfim. A partir daí, a minha curiosidade, ela começou, sobre quem era Aleister Crowley, começou a ser satisfeita meio que por sincronicidade, meio que naturalmente.
eu fui me deparando com um ou outro, poucos livros publicados, né, dele. Tem o De Arte Mágica, não é isso? Que foi publicado pela Madras, né, se eu não me engano. E eu comprei, eu li, eu achei interessante, mas é um livro muito obscuro para quem não está familiarizado, né? Tirando até mesmo a parte dos contos. É um livro obscuro. Não dá para você. Dá para te deixar intrigado, mas não dá para você entender de fato o que é aquilo. Enfim. E a partir daí aconteceu de eu estar. Eu trabalhava já como, né, há algum tempo como oraculista, e eu participei de várias feiras esotéricas em diferentes eventos, em diferentes lugares, em teatros, em estádios, em shopping centers, enfim, em diferentes tipos de lugares que eram promovidas e gerenciadas e tudo mais pelo meu querido amigo Ney Naif, o tarólogo. Ele teve um bom tempo que ele se dedicou a isso. E com isso eu conhecia muita gente, e eu conheci um cara que eu, lamentavelmente, cujo nome lamentavelmente eu não me lembro, mas se ele se identificar, enfim, se ele estiver vendo isso, se identificar, eu vou saber quem é. Esse cara jogava tarô de sorte. Eu estava lá fazendo numerologia, né, e trabalhando com numerologia no evento, e o cara, eu não tenho nem certeza se esse evento específico foi produzido pelo Ney Naif, porque a maior parte dos eventos dos quais eu participava eram produzidos por ele, porque era um cara que eu já conhecia, meu amigo, e funcionava bem, mas eu também fiz eventos dirigidos e promovidos por outras pessoas e outras empresas. E eu não tenho certeza se quem promoveu o evento. Eu sei que esse cara, ele jogava tarô de Tote e tocando ideias, ele me mostrou, eu fiquei absolutamente fascinado com as figuras, e aí ele me deu no dia seguinte uma cópia da tradução do livro da lei do Marcelo Ramos Mota. E aí eu tive a reação, foi um impacto muito grande aquela leitura. E eu não queimei o livro, como muitos dizem, como tem orientação lá no final, enfim. Acho que ninguém queima, né? Enfim, alguns queimam. Não queimei, mas eu guardei o livro e fiquei com aquilo matutando, assim, aquilo ficou no fundo da minha mente, assim, in the back of my mind. E simbolicamente, 9 meses depois, eu digo simbolicamente porque é como se fosse realmente uma gestação. Eu não posso afirmar que foram 9 meses, mas foi algo entre 6 meses, assim, um semestre. Foi mais que um semestre, menos do que um ano depois. Eu peguei, assim, eu não perdi o livro da lei, como minha cópia do livro da lei, como aconteceu no caso do Crowley, né, que ele achou que tinha perdido e depois achou de novo e tal. Não, eu sabia muito bem onde estava guardado, eu só não peguei para ler mais de novo. Eu deixei lá guardado, bem guardadinho, numa gaveta, numa pasta lá, com as coisas. Aí um dia eu falei assim, eu fiquei com aquilo maturando, assim, aquele impacto que me causou aquela leitura. E eu fiquei esse tempo num limbo. Eu já não estava mais na Rosa Cruz. Eu não era. Enquanto eu estava na Rosa Cruz, foi quando eu mais me aproximei do teísmo, né, de acreditar em Deus de alguma forma, ter uma crença assim, específica, ou não específica, mas uma crença. E na minha fase pós-Rosa Cruz e antes de Telema, eu fiquei um pouco num limbo, que foi esse limbo de uma gestação, mais ou menos, eu diria, simbólica. E eu reli o livro da lei
E aí, quando eu reli, eu entendi por que eu demorei tanto para reler. Porque eu relendo, eu iria necessariamente me deparar com uma constatação incontornável, inegável, gritante, que é falar assim: cara, eu sou telemita, eu sou isso aí, eu me identifico com isso, eu sou isso daí, eu acredito na lei de Telemann, eu sou o que se pode chamar de um telemita. E foi uma identificação, não é uma escolha, não é uma coisa, que legal, eu quero fazer parte disso. Até porque eu não quis fazer parte de necessariamente nada. Eu sempre fui uma pessoa muito lobo solitário, apesar de sempre com muitos amigos, sempre namorando, casado, sempre. Eu nunca fui solitário no sentido, na acepção do termo, assim, de viver isolado. Não. Eu realmente eu sou uma pessoa de. Eu tenho um câncer, eu sou uma pessoa de muitos amores e muitos afetos. Mas eu sou uma pessoa muito individualista, então eu comecei a fazer música já como artista solo, eu não quis fazer parte de banda, de dupla, de coisa nenhuma, porque eu queria fazer do meu jeito e tudo mais. E em Telemann eu me vi refletido naquilo, eu senti que era algo me puxava para aquilo de uma maneira de dentro de mim, não era de fora. Algo dentro de mim me puxava para aquilo e eu entendi que eu organicamente, figadalmente, espiritualmente, emocionalmente, politicamente, sexualmente, eu aceitava a lei de Telemann. Eu aceito a lei de Telemann, que é faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Então não foi uma opção. E a partir daí eu comecei a usar apenas o tarô de Tote. Eu nunca mais usei outro tarô na minha vida. Eventualmente usei aqui, assim, meio que brincando, não é com desrespeito. Não que eu não possa desrespeitar também, porque o tarô ele é um oráculo de Hermes, Tote, né, Mercúrio. Ele tem uma coisa de uma jocosidade, assim, eu acho que no espírito dele, que o I Ching não tem. O I Ching como eu relatei no vídeo anterior, o I Ching é um oráculo muito sério, muito vetusto, muito composto, assim. Você não pode chegar no I Ching, tipo, e aí? Diz aí. Mas você pode chegar no e aí? Diz aí. Tudo bem, não é um problema. Mas isso é uma coisa pra gente falar sobre tarô também. Isso é um tema que a gente desenvolve em outros vídeos. Mas para fechar esse vídeo, esse foi um novo começo, né, no ocultismo, por assim dizer, né, na magia e tudo isso. E eu entendi que eu era agnóstico, porque em Telemann cabe dentro de Telemann. Veja, não é que Telemann te recomende ser agnóstico ou ser teísta, nada disso. Telemann te recomenda ser quem você é. Então eu aceitei a minha condição de agnóstico e passei a cada vez mais cultivar o meu, aquilo que os junguianos, né, eles chamam de tem um termo específico que os junguianos chamam de quando você busca a sua sombra, né, e você aceita essa sombra. Então é muito parecido nesse sentido do processo telêmico de aceitar o bem e o mal além do bem e do mal. Por isso dizemos, né, Deus, livrai-me do bem e do mal. Então, acho que para encerrar,
eu posso dizer que eu continuei com as mesmas práticas, né, de numerologia e de tarô, e continuo até hoje, dando consultas, aulas, oficinas, etc., palestras, mas sob uma ótica telêmica. Isso já. Eu tive a sorte de publicar o meu primeiro livro em 96, o Iniciação na Numerologia, quando ele saiu pela Record, Nova Era. Eu já era um telemita. Eu era um jovem, recém-telemita, mas eu já era telemita. Então não tem nada que eu tenha escrito e publicado que eu retire, digamos assim, o que eu disse. Eu já reformulei até o meu novo livro, Manual do Tarot de Tote, que está saindo esse ano ainda, lá para o Natal, pela editora Alfabeto. Ele é uma versão aumentada e revisada, aumentada, do livro que eu escrevi, que foi lançado em 2000, porque, obviamente, eu escrevi aquele livro, tinha 28, 29 anos. Não fazia o menor sentido relançar aquele texto daquele jeito. Eu tinha que reescrever tudo, né? Então, eu passei a direcionar a minha prática de oraculista, de instrutor, de uma maneira que, inevitavelmente, eu vou sempre acabar falando. Não tem como você estudar o tarot de Tote, por exemplo, sem falar de Telemann e sem entender determinados conceitos telêmicos. Então, o tarot de Tote ele é basicamente um veículo para Telemann mesmo. Isso é uma coisa. Não acho que é disfarçado, não. É assim mesmo. É isso. Em numerologia, não necessariamente se debate Telemann, mas a minha visão do número 11 é uma visão telêmica. A minha visão dos números em geral é uma visão que segue a moral, a ética, a estética e a visão telêmica, que mais uma vez é uma coisa que, repito, não é uma coisa com a qual eu não sigo isso, eu não preciso seguir isso, eu apenas me identifico. É uma identificação. E como Telemann é uma filosofia de autonomia plena, eu só devo respostas a mim mesmo. Então é um processo meu comigo mesmo. Assim como Telemann para você, vai ser um processo seu com você mesmo. Então é isso. Faz o que tu queres, ser tudo da lei, amor é lei, amor sob vontade. 93.